Bom, dando início, tá? Dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre funções nitrogenadas, certo? Essa é a terceira parte e última das funções nitrogenadas. Lembrando que esse assunto já faz parte do assunto da segunda unidade. Bom, anídridos de ácido, tá? Os anídridos, eles são compostos de ácidos obtidos pela desidratação intermolecular de ácidos graxos, tá? Como mostra aí a figura. Eu tenho uma desidratação e tenho uma liberação de uma molécula de água. E aí eu vou juntar uma molécula de ácido carboxílico a outra. Então eu vou ter uma formação de duas moléculas de ácido carboxílico junto, tá? Mais a liberação de um H2O. Bom, essa liberação, essa junção e a liberação de H2O, eu vou ter uma formação de um anídrido. Bom, a nomenclatura, tá, dos anídridos, referente ao IUPAC, ela recomenda que seu nome seja igual ao dos ácidos que originou procedido do termo anídrido, tá? Por exemplo, aí, eu tenho uma junção, tenho uma formação, então como é que ficaria isso aí? Anídrido etanoico, tá? No ácido carboxílico a terminação é óico. Então a gente seguiria a regra que a gente usou no hidrocarboneto normal, só que mudando a terminação óico e colocando no início da nomenclatura o nome anídrido, tá? Que é o primeiro. No segundo ficaria anídrido etanoico propanoico, porque eu tenho dois, tá? Ácido carboxílicos unidos, só que cadeias diferentes. Eu tenho um propanoico e um etanoico junto, então ficaria anídrido etanoico propanoico. Lembrando que é primeiro o menor, a cadeia menor, para depois ser a cadeia maior. Bom, já os compostos de Grignard, eles são substâncias orgânicas que pertencem ao grupo dos organometálicos, tá? Ou seja, apresentam em sua constituição um metal ligado diretamente ao carbono de um radical orgânico, tá? Esses compostos são organometálicos e o metal presente na estrutura é o magnésio, tá? Como mostra aí na figura. Que por sua vez está ligado a um radical orgânico, tá? E a um halogênio. Como mostra, eu tenho um radical ligado a um magnésio e um halogênio, que é o X. Bom, quais são as características gerais dos compostos organometálicos, tá? O Grignard. Primeiro, eles apresentam em sua estrutura ligações covalentes e ligações iônicas, tá? Esta realizada apenas entre o magnésio e o halogênio. Em geral, são muito densos quando comparados à água, certo? São substâncias extremamente tóxicas. Em temperatura ambiente, são encontrados geralmente no estado sólido. O ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos são elevados, tá? Quando misturados com a água, reagem violentamente, não sendo solúveis nela, certo? Quando em contato com o oxigênio do ar, também reagem violentamente. E para evitar uma reação química com água, né, ou com gás oxigênio, o composto de Grignard, ele deve ser mantido em um recipiente que contém a presença do éter etílico. Bom, e quais são as regras para a nomenclatura deste composto, certo? Para fornecer o nome de um composto, tá, de organometálicos, a regra da nomenclatura é estabelecida pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, como todas as regras. E o PAC, tá? É o seguinte: cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, tá? A gente coloca essa terminologia na frente, mais o nome do radical, mais magnésio. Por exemplo, aqui eu tenho um Grignard de cloro, tá?
Então, ficaria H3C, tá? Ligado ao magnésio e ao cloro. Então, como é que ficaria a nomenclatura dessa estrutura, tá? Nessa estrutura, como eu já tinha dito, fornecida temos o átomo de cloro, tá? A gente vai usar o termo cloreto. O radical metil, que é o CH3, tá? O 3CH ou H3C, tá? Ligados ao magnésio, tá? Assim, o nome do composto ele vai formar da seguinte forma: cloreto de metil, tá? Magnésio. Bom, aqui no segundo exemplo, a gente vai ter um Grignard com bromo em sua composição. Então, na estrutura fornecida, temos o átomo de bromo, tá? Que a gente vai usar o termo brometo, tá? E o radical propil, que é CH3, CH2, CH2, ligado ao magnésio. Assim, o nome deste composto ficaria brometo de propil magnésio. Um outro exemplo que não está no slide, mas que eu vou mencionar, é o Grignard com iodo em sua composição, tá? Em uma estrutura fornecida temos o átomo de iodo, tá? Então a gente utilizaria o termo iodendo, o radical pentil, que ficaria CH3, CH2, 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 ligado ao magnésio. Então ficaria iodedo de pentil magnésio, tá? Lembrando que as aplicações do composto de Grignard são utilizados em sínteses orgânicas, ou seja, eles são utilizados como reagentes em processos químicos para obtenção de outras substâncias orgânicas, tá? Quando um composto desse do Grignard, ele reage com um aldeído qualquer, por exemplo, na presença de água e éter, temos a formação de um álcool, certo? E do cloreto básico de magnésio, tá? Aqui a gente vai ter uma sequência de atividades sobre o composto estudado.